Olha aí, Dois Pesos Sem Medida chegando para você no YouTube da Rádio de Minas, trazendo aquilo que a gente é apaixonado e não vive sem, que é heavy metal e seus filhos. Dois Pesos Sem Medida, somos eu e você falando sobre música, pensando junto, e hoje pensaremos com uma dupla que já está virando cliente fidedigna aqui do Dois Pesos, e com muito orgulho eu vou trazer, mas antes eu vou trazer sempre um destaque. Um destaque que hoje é um tanto quanto melancólico, um tanto quanto triste, por que não dizer assim? Porque, sabe quando aquele... Como é que é? Quem cantava isso? Que fez parceria com Vinícius de Moraes. Tristeza não tem fim, felicidade sim. E, ao mesmo tempo, também a única certeza que a gente tem da vida é que a morte chega. E, em muitos casos, tem gente que consegue viver por muito tempo, mas... o quinhão, a vida vai cobrando o seu quinhão, e aí chega no momento em que ela tem que encerrar atividades. E aqui eu vou citar uma banda que não é propriamente de heavy metal, mas não existiria o metal se não existisse o Deep Purple, que é um dos expoentes britânicos do hard rock, que ali ao lado do Led Zeppelin disputou bastante essa questão de música pesada, como se fosse um início, aquele princípiozinho do que a gente chama de heavy metal. E por que eu estou citando de Purple? Porque recentemente a gente teve o show do Glenn Hughes aqui em BH. Glenn Hughes cantou baixo e vocal de suporte para o David Coverdale nessa terceira fase do Deep Purple, quando Ian Gillan saiu, Rod Evans é o primeiro vocalista, Ian Gillan o segundo, depois entrou o David Coverdale, que gravou discos seminais, especialmente ao vivo, e o Glenn Hughes era o baixista ali, que também fazia vocal, como por exemplo naquele gritinho lá de Burn, que destaca-se muito mais até do que o próprio Coverdale. O que eu estou citando aqui? Ele veio aqui em BH e veio com um quadro de desidratação, tocou só 5 músicas. E mostra-se que já está descendo a ladeira e está, daqui a pouco, pendurando as chuteiras. Como, por exemplo, já fez de forma oficial o vocalista que tocou com ele nessa fase áurea do Deep Purple, que é o David Coverdale. David Coverdale lançou recentemente um posicionamento, Ele deu uma confirmação de que a turnê que ele está entrando é a última e ele vai aposentar. E recentemente também nós temos aquele que, na minha opinião, é o maior vocalista da história do Deep Purple, que é o Ian Gillan, que revelou, que já está com 80 anos de idade, que está perdendo a visão, que está ficando cego, é isso, em função da idade mesmo, de problemas que são adquiridos com o avançar da vida. Então, por que eu estou falando aqui, gente? A gente tem aqui, eu estou citando como que juntou tudo ao mesmo tempo, As divulgações foram muito ao mesmo tempo, de ter 3 pessoas emblemáticas que contribuíram tanto para a música, para o rock and roll e para os seus filhos, dentre eles o metal, e agora estão indo embora, pelo menos do cenário musical, vivos ainda, felizmente, mas também não por muito tempo, porque ninguém vai ficar por muito tempo vivo por aí, eu espero que não, porque ninguém quer ser eterno, Pra quê, viver nesse mundo aí pro resto da vida? Você tá louco, cruz credo. E aí, no fim das contas, eu só cito esse destaque com uma certa melancolia, porque a gente não consegue imaginar um substituto à altura de Ian Gillan. Alguém que faça no rock and roll hoje o que ele fez no final da década de 60 e reinou soberano, especialmente na década de 70, e até gravando isso com Black Sabbath também, fazendo os trabalhos solo dele e tal. E não só ele, o próprio Coverdale, com Whitesnake, assim, emblemático, foda, depois com Jimmy Page também no projeto aí. Então, assim, a gente fica pensando, não tem problema as pessoas terminarem a sua jornada. Quando a gente fala de música, especialmente essa que a gente curte, o que a gente lamenta é isso. Os ídolos estão indo embora, mas não tem peça de reposição. Eu não consigo imaginar hoje, na cena mundial, alguém que tenha um impacto na música que Ian Gillan e Coverdale tiveram nesse final dos anos 60, a partir daí, até agora, Porque os caras ainda estão nativos, mas nesse momento de descer a ladeira. Um deles já parou por causa da idade, o outro já falou que está praticamente cego, já perdeu 30% da visão, e o outro veio para tocar, mas desidratou e mostrou que o corpo dele também já não está aguentando, apesar de ainda dos 3 aí, talvez seja que ainda esteja em mais condições. Então, vamos refletir, e lamentar
porque, como eu disse, não tem peça de reposição. Mas, saindo da tristeza, esse cenário melancólico, nós vamos então fazer aquela magia da edição, porque tivemos mais uma edição do Brutal Devastation, e eu vou trazer uma dupla aqui que mostrou uma sintonia muito legal da outra participação que tivemos aqui, mas vocês vão saber quem é, já deve estar aí, né? A gente já põe na legenda, explica quem é, mas quiser manter a surpresa, porque não fiz que você não tá sabendo. Vamos fazer a magia então. Olha aí! 2 pesos sem medida trazendo figurinhas repetidas, mas que entendem tanto do som, contribuíram tanto da última participação que tiveram, que fazer, vou chamar de novo, que nós vamos falar de novo de festival, só que dessa vez não tem crítica. Não teve palco infernal pra gente descer a lenha, que frustrou muita gente, não teve isso. Hoje aqui vai ser mais um comentário que beira os 100% da positividade, diferentemente do que foi anteriormente. Primeiro, ladies first, as usual. Tatiana Nikolski, Olá, de volta tudo bem? à Rádio de Minas, de volta a 2 pesos sem medida. Que honra ter você de novo aqui, filha. Muito obrigada, a honra é minha. E aqui, ó, a Tati, gente, ela é veterana de Brutal, tá? Primeira edição ela já tava lá. E do meu lado direito, Pedro Jaué, que tocou no Brutal, que trabalhou no Brutal e que, pra gente aqui, vai ser a melhor fonte. Porque enquanto eu e Tati saímos da casinha, em algum momento, ele estava lá trabalhando. Ô, Pedro, que honra ter você de novo aqui, né? O prazer é todo meu e vamos falar desse festival, né? Que pra mim é o maior festival aí de Belo Horizonte, quiçá Minas Gerais, tá? Quiçá Minas Gerais, falou tudo. Porque em BH, quando falamos de underground, não tem pra ninguém. Brutal Devastation realmente se consolida como esse evento, mais importante evento do cenário, Headbanger das Gerais, e aqui de BH pelo menos, e é naquela situação, né? Não é de hoje que esse festival existe. Ele começou lá no começo dos anos 2000, teve um momento assim bem intenso, depois foi perdendo força, deu uma parada e voltou, se eu não me engano, há 3 anos, com uma carga mais intensa ainda do que já era. Porque, além do Tiesco, do Patológico, o Tiesco Suppurator, que é como se fosse a mente por trás da criação do Brutal, tem agora o Felipe Brasil, desde quando voltou, nos últimos 3 anos, que dá um suporte logístico intenso na produção, na criação. E, além disso, também teve o apoio do Jacão. O Jacão, ele canta no Blood Vomit e também faz vocal no The Cerebration. E o Cleidson, o Cleidson é guitarra no Pathologic Noise. E deixa eu ver se tá faltando mais alguém, que não são os 4, né? Peraí, Jacão, Cleidson, Tiesco, o Brasil. O Brasil. Teve ali o pessoal que tava nos bastidores no dia do show, né? Tava junto comigo lá, que tem o Manfredo Savassi. No primeiro dia, o Chupacabra. Tava lá auxiliando. E o Tony também, que tava lá nos 2 dias no palco também. E o Pedro, quando eu falo que o Pedro vai ser a principal fonte aqui da gente para falar, para analisar banda por banda, não é que a gente conhece ou não conhece, é porque eu e a Tati, a gente estava mais na curtição do show. Sim. E o Pedro ralando. E o conhecimento musical do Pedro vai ajudar muito, porque além também disso, o Pedro também tocou no Obsessed, que foi uma das bandas que participaram dessa edição do Brutal Devastation. Enquanto eu e Tati saímos da casinha em algum momento, né, Tati? Estamos lá aproveitando, né? Fazendo o que a gente faz de melhor. A gente traz conosco os estragos da noite, né? Sim. Coisa desse jeito. E foi bom, foi bem bom, foi muito bom. E vamos começar então aqui, ó. Primeiro, deixa eu fazer um preâmbulo, indo aqui direto na Tati, Ô, Tati, você que conhece o Brutal desde a primeira edição, né? Quando você ainda era uma garotinha, Sim, bem novinha, né? Que foi lá, vamos colocar, e já tem quase 20 anos, né? A primeira edição, né? Em 99, não. Então já tem mais de 20 anos, né? Mais de 20 anos, 26 anos. A Tati tinha 7 anos de idade na época, né? Tô zoando só. Ô, Tati, como é que você vê a evolução do Brutal Devastation? Você que estava desde o primeiro e participou do último. Sim, o Brutal Devastation foi sempre um festival de muita garra, assim, para acontecer. Né? No início, o Tiesco tinha uma equipe, que era um pessoal que era a galera banger, que morava perto da casa dele e se juntava com ele para fazer acontecer. Não tinha muito, assim, só tinha muita vontade de fazer e acabava acontecendo mesmo, né? Uhum. Então, era assim, não tinha hotel,
as bandas ficavam na casa da gente mesmo. E a gente buscava, começava a chegar a banda quinta-feira na rodoviária, assim. A gente buscava de ônibus para levar para casa, sabe? O festival era bem raiz, assim. E aconteceu desde a primeira vez, desde a primeira edição. O festival sempre aconteceu, assim, sendo muito foda. Vindo gente do Brasil inteiro desde a primeira edição. Não só as bandas, mas a gente via, assim, segunda, terceira edição, chegando ônibus de vários lugares de Minas, de fora de Minas. Então o festival sempre foi, assim, grande. Ele nasceu grande. E era feito com muita garra e uma equipe, assim, que não tinha muita noção ainda disso, mas que fez história no Brutal Devastation. Assim. E o Brutal Devastation foi ousado esse ano, né, Pedro? Porque é a primeira edição 2 dias. Que foi composta por 2 dias. Sim. Se você quiser acompanhar com mais intensidade, com mais informação a história do Brutal Devastation, joga aí 2 pesos sem medida, Brutal Devastation, quando você terminar esse vídeo, por favor, né? Porque a gente conversou, se eu não me engano, no ano passado, quando tinha a edição do ano passado, na prévia ali, a gente conversou, eu, Renato Rios Neto, com o Tiesco e o Felipe Brasil. E eles falam com mais propriedade sobre a história do Brutal, com a mesma propriedade, eu diria, que a Tati, que está desde o começo do rolê também, mas para a gente também não estender tanto aqui, porque aqui o nosso foco é mais nessa edição, nessas 2 bandas que tocaram. Mas que preâmbulo espetacular de quem estava lá, que pôde passar pra gente, né, Pedro? E como eu digo aqui, é uma edição agora ousada com 2 dias, velho. 2 dias. E muita banda de toda parte do Brasil. Então tinha banda de Manaus, São Paulo, Espírito Santo, bandas de Minas Gerais, de outras cidades sem ser Belo Horizonte. Então isso é muito legal também, porque não é fácil ver bandas de longe, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, vindo para BH. Do Amazonas, né, velho? Então... E é uma característica do Brutal Devastation. Justamente. Sempre teve banda do Norte, do Nordeste, do Sul, sempre teve. E só por todas as edições. Uma coisa legal do Brutal Devastation, dessa essência desde o primeiro, é que eles priorizam as bandas nacionais. Se eu não me engano, eu acho que nunca teve nenhuma banda internacional. Nunca teve nenhuma banda são sempre bandas nacionais. E assim, é uma seleção de bandas que são fenomenais. Você só vê no Brutal. É uma curadoria muito bem feita, né? E que vem surpreendendo, né? Trazendo pra gente bandas que, de repente, a gente ouve falar, mas que não tem oportunidade de ver ao vivo. E proporcionando pra gente situações que ainda nos deixam estupefatos, assim, tipo, velho, esse cara toca pra caralho, nu. Você fica meio assim, né? A gente vai falar aqui das bandas e tal, mas isso é um dos resultados de quem faz esse rolê que merece ser celebrado, né, cara? Com certeza, porque tem banda que no underground é bem conhecida, né? Mas tem banda que eu, particularmente, teve banda que eu escutei pela primeira vez nesse Brutal. E fiquei surpreendido com a qualidade, com o som dos caras. Quando a gente entrar no detalhe das bandas, a gente vai citar. Mas tem essa mescla também. Então não é um festival só de bandas nacionais com bandas conhecidas. E não é de panelinha, né? Não é de amigos do Tiesco, né? Vamos Justamente. dizer assim, né? Não é, né? Então tem essa mistura de banda mais conhecida, banda menos, banda do Norte e Nordeste, banda do interior. E aí eles fazem uma salada de fruta lá que o negócio fica bom no final. Vamos então pra salada de fruta, tudo podre, tá, gente? Salada de fruta podre, com veneno, com racumim. E todo mundo degustando e pirando. Adorando. Ó, gente, Brutal Devastation, a edição 2025, salvo engano, a 14ª, não tenho certeza, mas eu acredito acho que tenho quase certeza que foi. Começou, então, o primeiro dia, sexta-feira, 14 de novembro, lá no Caverna, né? O Caverna Rock Pub fica no Barro Preto, que é o antigo Stonehenge, na região centro-sul de Belo Horizonte. E no dia 15 tivemos o dia com mais bandas. Dia 14 de novembro foram 5 bandas. E no dia 15 foram 11 bandas. Vamos, então, começar aqui com a sexta-feira, que foi o Deadlines. Deadlines. Mas se você for pegar na pronúncia do inglês, é Deadliness. Mas vamos ali no Deadlines, que é a maneira como eles se apresentam. O que vocês me falam da primeira banda, se é que vocês viram? Eu, por exemplo, quando eu já cheguei na segunda, que foi o Inception. Sobre o Deadliness, ou Deadlines. Você então, Tati?
Eu cheguei a ver, né? Eu cheguei um pouquinho atrasada, já tinham começado, mas cheguei a ver. Achei a banda muito competente, sabe? Cumprindo o que tinha para fazer, porque abrindo o festival, né? Assim, na sexta-feira, no primeiro dia, né? 7 horas da noite, assim. Era uma responsa, assim, e achei a banda muito, muito massa, assim. Galera, muito gente boa, sabe? Pai e filho, né? Pai e filhos, melhor dizendo. Né? E assim, muito satisfeito de estar tocando. Que é uma coisa muito importante, assim, né? Que você vê quando a banda... estampada. Quando a banda tá tocando e, assim... Nossa, que bom estar aqui, né? Com vocês. Que bom estar nesse festival. Dando o valor que merece ter, né? Então, e você, Pedro? Qual é a sua impressão do Deadliners? Eu já conheci os caras, né? Eu já até uma vez, tempo atrás, eu fiz um show e eles tocaram também. E a banda é muito boa. Eles, se eu não me engano, são de Itaúna, interior de Minas. E, pô, os caras representaram, né? O som deles ali é um death, trash. E os caras fizeram um showzaço. Uma coisa interessante que me chamou a atenção, porque há um tempo atrás eles estavam, acho que em estrada mesmo, e aí a van que eles estavam sofreu um acidente, cara. Cacete. E aí quebrou os instrumentos, as guitarras quebraram e tudo, e eles estavam tocando com as guitarras coladas. É as mesmas guitarras que tinham quebrado, eles arrumaram, né, colaram, e estavam tocando com essas mesmas guitarras. E assim, o som tava perfeito, cara. A mesma raça que é a característica principal do próprio festival, né? Justamente. Então, superaram aí essa parada e continuaram. E os caras também são super de boa, né? Então, eles foram a primeira banda, teve essa responsa, mas cumpriram o papel e já tinham um público ali. Então, eles não fizeram aquela abertura pra ninguém, não foi isso. A galera já compareceu e eles fizeram um show muito bom, cara. Muito bom mesmo. E aí entra... eu cheguei, né, no Caverna, quando eu cheguei, o Inception, que está estampado no meu peito. Eu vou explicar a história dessa camisa daqui a pouquinho. O Inception já tinha tocado uma música, salvo engano. E aí eu cheguei e encontrei com o Pedro. Pedro estava na beira do palco, ali do lado do palco, dando suporte. E qual que era o seu trampo exatamente no Fest? Cara, eu estava controlando ali o horário das bandas e fazendo tudo do palco. Então, qualquer problema que desse durante o show, bateria, som, qualquer coisa, eu tava ali e fazendo a troca também, né? Então, montagem, desmontagem, principalmente bateria. Algumas bandas levaram equipamento próprio, então a gente fazia essa montagem e desmontagem. Por isso que eu citei aí também o Tony, o Manfredo e o Chupacabra, que se eu não me engano o nome dele é Thiago. Thiago. É o que Thiago. Há tantos anos chamando de Chupacabra, que eles também foram fundamentais nessa troca. É uma equipe foda. Porque como é muita banda, até que no sábado, como era menos, a gente deu Na sexta, desculpa. A gente deu ali Começou um pouquinho mais tarde para chegar mais gente, por isso que eu falei que o Deadline tocou já tinha público. A gente deu uma atrasadinha justamente por causa disso. Mas no sábado não podia, porque 11 bandas e horário tem que cumprir. Então, se não tivesse equipe para fazer o negócio acontecer ali... Então, eu tava nessa parte, fazendo tudo do palco ali. E aí eu cheguei, já vi o Pedro, cumprimentei e tal. A Tati eu encontrei mais pra frente um pouquinho, nessa hora que nós já estávamos de mão dadas fora da casinha, né? Pulando serelepe ali. E aí eu cheguei, bicho, o acorde do guitarrista... Eu tava lá fora conversando, que você chega e você conversa com todo mundo, né? O Brutal tem essa coisa fantástica, velho. O Brutal é foda por causa disso. Porque, como é muita banda, você tem liberdade de... agora eu vou bicar, vou ouvir o som. Agora eu vou dar um rolê e vou trocar ideia. Aí você encontra um chegada, outro chegada, uma chegada, não sei o que, a coisa vai... E aí, só que quando eu cheguei, você chega e cumprimenta todo mundo. Que você faz questão de cumprimentar. Mas aí a guitarra do menino foi me chamando. Aí eu fui andando... E que som é esse, velho? O Inception, me perdoe, tá? Se eu estiver viajando aqui, mas tem uma essência de death metal, mas é uma coisa muito século XXI. Assim, tem algumas influências de deathcore, tem algumas influências de atmosférico, que foi o que me fascinou, porque eu sou tarado com post-black metal, com post-death metal, com essas guitarrinhas que parece que o cara tá na lua, velho. Mas que esse negócio, eu viajo nesse trem, cara, viajo. E um batera, o menino parecia que ele saiu, sei lá, velho, de um festival de jazz e sentou lá e, de repente... E o moleque rebentando o kit, velho. E nós assim, que é isso, velho? Me fascinou tanto o som dessa banda que quando eles acabaram de tocar, eu fui nos camaradas, elogiei tanto, ganhei uma camisa.
Eu ganhei uma camisa. E o detalhe importante, os caras são do Espírito Santo. Eles não me conhecem, não sabem que a gente tem aqui esse canal aqui na maior rádio de Minas, aquela que é mais ouvida no país. Os caras não têm noção, eles me deram a camisa simplesmente porque eu fui muito honesto com o elogio que eu fiz do som da banda deles. Eu gostei muito. Repito, não é tanto a essência do Brutal, que o Brutal é reto, velho. Brutal Devastation é um rolo compressor atrás do outro. Eles, sim, são agressivos, têm uma essência muito de death metal, mas, ao mesmo tempo, também flertam com vertentes mais modernas, que, do meu gosto, agrada. Agradou o seu, Tati? Sim, agradou, e eu conversei bastante com esses meninos, e é importante falar, são os meninos mesmo, novos. No máximo, uma galera 30, né? muito nova e tal. Eles são amigos, inclusive, de outra banda, o Rugaro, lá do Espírito Santo, que eu gosto muito também, né? Que é o Batera tocou, né? Eles me explicaram isso, que eles tocaram lá. E a gente conversou muito, assim, e é isso que você falou. Tem essa essência, assim, mais moderna mesmo e tal. Mas o Brutal também abre esse leque, né? Essas portas e tal. Principalmente pra essa galera jovem. Eu achei sensacional, e os meninos super dedicados, assim, e querendo mostrar o trampo deles, e fizeram muito bem, assim. Mérito do Jacão, que o Jacão me falou, que o Jacão tocou com eles, se eu não me engano, no São Paulo, no Espírito Santo, um trem assim, e ele sugeriu pra tocar, aí o resto da galera aprovou. E você aprovou, Pedro? Eu aprovei demais. Eu tava com essa dúvida, da onde que os caras acharam essa banda? Eu, pelo menos, não conhecia, nunca tinha ouvido falar. E é isso mesmo que você falou, é um som que é diferente do som que o Brutal costuma apresentar. Isso. E essa vertente atmosférica que você citou é o que também me fez gostar do som deles. Exato. Então eles têm essa pegada de metal, deathcore, death metal, e eles têm essas viagens. Então eles têm um pouco ali do atmosférico, um pouco uma mistura ali que o final dá bom. E eu vou falar pra vocês, Inception, pode jogar aí no Spotify, nas redes sociais e tal, mas vou falar pra vocês uma coisa, eu tenho ouvido o disco, ele só tem um disco até agora, eu ouvi, eu gostei do disco que eu ouvi, mas eu pirei muito mais com eles ao vivo. Então, se na sua cidade um dia o Inception tocar, vai ver, não fica restrito ao que eles gravaram, porque o material gravado é legal, mas ao vivo é bem mais interessante, isso. Como é, na verdade, com a maioria das bandas, né, gente? Sim. Vamos então agora para a terceira banda da sexta-feira, que é o Em Ruínas. Em Ruínas faz um speed black metal, um speed heavy metal, né? Com umas passagens de thrash e tal, que é uma escola bem de anos 80, né? Sim. Até no visu, na sonoridade, enfim. O que você vai, Tati? O que você me fala disso do Em Ruínas? É uma boa banda e um bom show. Simples e direto. O Em Ruínas, eles fizeram uma coisa muito legal. Também é uma banda que eu já conheço há um tempo, já até toquei com ele em outros festivais. Uma coisa muito legal que eles fizeram, eles iniciaram um show fazendo uma homenagem pro Ozzy. Então iniciaram tocando Black Sabbath, isso aí eu achei bem legal. E o som deles é bem nessa linha mesmo, de speed metal, bem na vertente do heavy, do thrash ali, oitentista, noventista, finalzinho. Que é a bandeira que os caras levantam, né? Me corrige, Pedro, desculpa te cortar, mas enquanto... Eu falei que eu tava conversando com os caras do Inception, a impressão minha teve mais cover? Teve mais cover. Eles iniciaram com Black Sabbath, eles fizeram um outro cover que agora eu não tô lembrando. Eu lembro que teve cover também. Que lá de não, era Black Sabbath, foi mais Black Sabbath, não? Eu sei que teve mais um cover além da foram 2 covers. Pode ter sido. Eu sei que eles iniciaram... Ele até falou o Igor, que é o vocalista e baixista, né? Vocalista e guitarrista. Ele até falou que, vamos dedicar esse show ao Ozzy, e começou tocando o Black Sabbath. E aí depois seguiram com o setlist deles lá. Eu sei lá se isso é uma boa ideia, você tá num evento igual o Brutal Devastation fazendo cover dos outros, né? Mas homenagem, né? O cara morreu, é o nosso pai, entre aspas, né? Ele é papai de todos nós, né? Sim. Então, essa homenagem é válida. Eu só acho que poderia muito bem restringir a citar na hora de tocar. Esse som aqui remete a uma influência nossa do que ficar fazendo cover. Cover, convenhamos, não convém com Brutal Devastation. E ainda que é um festival para banda nacional, banda do país inteiro. O problema não é... Teve outras bandas que tocaram cover no decorrer do setlist, né? Talvez eles poderiam ter tocado o Black Sabbath... Abrir, né? Abrir com cover. Assim, eu não achei ruim pela homenagem ao Ozzy, mas o seu ponto de vista eu também concordo. Eles poderiam ter dedicado o show pro Ozzy no início. Tocando música própria. Né? E ali no meio, ou na última música, tocar o Black Sabbath, né?
Vamos então para o Sarcasmo, que de todas as bandas é considerada a mais polêmica. Polêmica por quê, gente? Por quê? Porque o Sarcasmo teve um hiato enorme depois que saiu o Metal Morte, ainda na primeira metade, se eu não me engano, do Metal Morte 2005, 2006, alguma coisa assim, né? Depois saiu o Metal Morte, logo depois a banda suspendeu atividades, muita coisa foi dita em relação ao vocalista e guitarrista, que é o Germano, que tinha assumido um lado espiritualista e que tinha entrado com uma vertente que não condiz com o que era tocado e tal, não sei o quê. Eu não sei, como eu falei aqui, eu não conheço, não sei a história, mas eu sei a história do Sarcasmo. Só do Sarcasmo eu sei. E que ela tem muito a ver com a essência do Brutal, porque o Sarcasmo, nos primórdios do festival, o Sarcasmo teve lá e tocou. Então, ter o retorno do Sarcasmo, mesmo quando é dessa polêmica, eu acho que era válido. Eu acho que se tirou público, vacilo de quem não foi. Porque, para mim, é o que eu disse, o menino do Papo Pesado, eu esqueci o nome dele agora. Kenderson, do Papo Pesado, ele conversou comigo no estúdio lá, fez uma entrevista, não sei quando é que já saiu, vai sair e tal, não sei o quê. E eu falei que o ser humano, ele é hipócrita por natureza. A hipocrisia, ela faz parte da personalidade do ser humano. Vou falar, a Tati é hipócrita, o Pedro é hipócrita, eu sou hipócrita. Todos nós somos. O problema é se a hipocrisia domina o seu caráter. Aí isso faz de você uma pessoa desnecessária. Agora, ter momentos... Se você conhece alguém que é 100% fiel, original, e que, às vezes, até para não criar uma briga com ninguém, faz ali, tem algum ato que pode remeter à hipocrisia, não existe ninguém no mundo que é 100% genuíno, que é totalmente fiel àquilo que diz. Practice what you preach, como cantava lá os caras do Testament. Não é bem assim. É claro, o problema, como eu falei, se você é uma pessoa constantemente hipócrita, aí sim, vamos tratar, vamos trabalhar para ver se melhora isso daí. Mas é claro que tem momentos da minha vida em que eu tenho que ser hipócrita, porque senão eu posso gerar alguma coisa contra mim mesmo. E assim vai, todo mundo, né? Todo mundo. Nas relações sociais que eu estou falando aqui, tá, gente? Nas relações sociais ou familiares, que também pesa muito, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque entrar na internet e esculhambar porque um festival que tinha 16 bandas, um festival que tinha 16 bandas, e uma delas... um membro de uma delas tem um comportamento que você não concorda e você boicotar o festival por causa disso, aí entra essa questão que eu falo. Cuidado, porque talvez nessa questão da hipocrisia está exagerando no seu radicalismo. Porque o Brutal, ele é muito maior do que o Sarcasmo, né? Em termos de festival, né? Não tem Sarcasmo no festival Devastation. É Brutal Devastation com N bandas na sua trajetória. Então alguém que, não vou... porque o Sarcasmo vai. Então, por que você não foi no sábado, que não tinha Sarcasmo? Né? Então, assim, é muito fácil ir para a internet, esculachar ou sair falando pelas costas. Tendo dito tudo isso, que eu chamo para mim a responsabilidade dessa crítica, eu vou então com o Pedro e com a Tati para falar sobre o som, o show do Sarcasmo, que para mim matou a pau, velho. Para mim matou a pau. O que você me fala, ô Pedro? Cara, o Sarcasmo é uma banda que remete muito à minha juventude, né? Sou um cara bem novo, né? E assim, por um lado, realmente é bom ver a volta dos caras, né? Eu não vou entrar em nenhum mérito pessoal, também vou falar só da banda. Musicalmente, os caras, assim, profissionais. Então, eles foram até uma banda que levaram o próprio backline. Então, eles fizeram uma grande apresentação. E quem tava lá... pirou, porque na hora que eles estavam tocando, foi a hora que esteve mais cheio ali na parte do palco. Uhum. Então, assim, eu vou dizer que é assim, uma volta, né? Fizeram uma volta, porque depois que a banda anunciou a volta, eles não... Foi a primeira vez que eles fizeram um show aberto, né? Então foi uma volta em grande estilo, com a galera pirando. E teve também participação da Ana no vocal lá no Metal Morte, do... Como é que chamou? O Marlon. O Marlon também. Então eles fizeram... assim... não é pejorativo. Fizeram uma grande festa, vamos dizer assim, né? Festa de retorno. A festa de retorno e a galera apoiando.
Então, assim, o show, o som da banda... E eu escutando agora... É o sarcasmo que eu escutei, que eu escutava 10 anos atrás. Parece que eles não pararam. Justamente. A começar também, me lembra que o nome desse guitarra aqui é foda pra cacete. É o Tom Leandro. Cara, esse cara toca demais, velho. Toca demais. Foda. Ele agora tá o seguinte, a guitarra dele, ela lembra a do Dimebag Darrell, do Pantera. Mas o viso dele tá mais pra Mike do Destruction, que já tá. A idade já tá batendo um pouquinho. Bigodinho. O que você me fala, Tati, do show do Sarcasmo? Então, o show do Sarcasmo foi incrível. Tipo, 14 anos depois. Ficou devendo nada. Foi realmente sensacional, lembrando dessa época áurea, vamos dizer assim, né? Eu lembro que a gente falava as bandas de death metal de Belo Horizonte, Patológica e Sarcasmo, as duas maiores bandas de death metal. Divine Death. Não, mas eu falo assim, os dois que eram que tem um estilo. Sim, vamos falar assim. Foi sensacional. Todo mundo toca muito. João Paulo, puta baterista. Pô, você tá louco. Germano tava fazendo assim... com toda essa pressão, né, disso tudo que aconteceu. E ele fez um pronunciamento, né? Ele falou, eu sou espiritualista, eu tenho minha espiritualidade, não sei o que e tal. E eu só ouvindo e falei, velho, toca, velho, vai, toca. Não fala mais. Tá bom. Mas como o Pedro falou, a participação da Ana, por exemplo, foi porque a Ana tocava numa banda, né, um tempo atrás, o Bloodshed, e fizeram um cover de Metal Morte. Então, por isso que ele chamou. Assim. E ele o Marlon também, ele parece que... O Marlon também tá sempre fazendo cover, né, e tal, e é muito amigo, assim. Então, é isso que o Pedro falou, uma grande festa, assim, de retorno em grande estilo. Puta show, lembrando a gente, assim, que o Sarcasmo tá vivo. É isso. E quando eu gravei com o pessoal da curadoria e da logística do Sarcasmo, que são o Cleidson, o Jacão, o Chesco e o Felipe Brasil... O Chesco já tinha soltado, que eles estão com música nova aí. Que eles já estão 3 ou 4, não sei. Tem muita coisa gravada já. Coisa já meio que no forno aí para sair a qualquer momento. Cara, eu só tenho para falar coisa de respeito ao Sarcasmo, porque a entrega deles para a música underground mineira, ela acaba sendo maior do que qualquer postura de quem esteja na banda. Ah, Oswaldo, mas então você está passando pano... Não, depende. Se tocar white metal, aí sim, aí eu viro as costas e tô fora, porque não é algo que ideologicamente eu concorde. Então, mas agora há um abismo de diferença entre falar disso e citar que a pessoa teve o seu momento lá de qualquer coisa que seja, não interessa. Continuou tocando as mesmas músicas, né? E as letras vão muito, né, na contramão do que poderia se vir pregar nesse período de hiato. Agora vamos para a última banda. Antes disso, eu tenho que explicar para vocês um trem. Eu sou repórter aqui da Rádio Itatiaia e eu estava escalado no plantão para o sábado às 6 da manhã. E aí eu sabia que se eu despirocasse demais na sexta-feira à noite, poderia de alguma forma comprometer meu trabalho aqui. Porque trabalhar com rádio, fazer ao vivo o tempo todo, fechar matéria, ir pra rua, acompanhar homicídio, não sei o que e tal. Então você fica assim, não vou brincar, não posso regaçar muito a minha voz, não posso regaçar muito o meu cérebro. Então eu vou administrar aqui. E quando eu saí, eu só esperei o Sarcasmo terminar e fui embora, biruleibinho. Assim, a casa tá aqui, eu tava só do ladinho, não tava tão fora dela assim não. E aí cheguei em casa, apaguei e fui trabalhar de boa no sábado. Comprometeu as bandas que iriam tocar no começo do sábado, mas antes comprometeu mais ainda o Funeratos, que eu não pude ver, porque eu precisava de ir para casa, dar uma bodada para não comprometer meu trabalho. Então eu pergunto para vocês, o que vocês acharam do Funeratos? Começando com você, Pedro. Só um adendo, porque eu fico surpreso de você falar de que fica muito doido. Eu sempre te vejo tão alegre, tão de boa, tão feliz. O doido, gente, é de alegria. A alegria por conta de mim. Fico doido de alegria. Cara, o Funeratos, pra mim, é uma das melhores bandas que existe no Brasil e no mundo. Eu não tô exagerando. Pra mim, é uma banda, assim, sensacional, espetacular. Eu nunca vi um show ruim deles, eu já fui em vários. Também piro. E os caras, assim, eu conheço eles tem muitos anos, assim, eles são, brother, assim, e o show deles, pra mim, foi perfeito. Assim, pra mim, da sexta-feira, pra mim, de gosto, de execução, foi a melhor banda.
Tá? Então, tem os outros méritos das outras, igual Inception, foi tipo assim, como se fosse a grande revelação, o do sarcasmo pela volta, mas de gosto e qualidade, assim, pra mim, foi o Funeratos. E assim, death metal, porrada, brutal death metal, né? E os caras, assim, sentando a porrada e retão. Compressor. Fizeram, a cara do Brutal. Tocaram ali e regaçaram, a cara do Brutal. E o baterista, que já tem um tempo já, mas que tá tocando com eles, é o Bruno, e ele tocava numa banda de São Paulo de death metal, chama Ordem de God. Que também é uma gigante, das antigas, uma influência do death metal. E o nome, né, velho? Deus Chifrudo. Oi? Deus Chifrudo. Uma grande banda que já tocou. Isso, já tocou no Brutal, inclusive, em outras edições. E pô, o cara foi resgatado, ele tava há muito tempo já parado, sem tocar. E, pô, o cara entrou no Funeratos, cara. Então, tipo assim, o cara colocaram um tanque de guerra pra tocar uma metralhadora no tanque de guerra, entendeu? Aí é morte. É o metal da morte. Então, assim, o Funeratos é uma banda que nunca decepciona. Você também concorda com o Pedro, ou Tati? Ou você acha que alguma outra banda destacou mais? O Funeratos é a cara do Brutal, né? Já velho conhecido do Brutal Devastation, desde da primeira edição, né? Ele deve ter tocado umas 4 edições por aí? 4 edições com essa. Né? Então, assim, é uma banda sensacional. Não tem como o Pedro falou, nunca vi um show ruim, né, do Funeratos. O Fernando e André são assim, né? Tipo, os caras mais põem pra fuder nisso aqui, que é o lance do Brutal Devastation. Quando eu tava com o Brasil lá em São Paulo, no show do Samael, aí o Brasil me falou, tô querendo conhecer, né, o pessoal do Funeratos, vão lá pra você me apresentar e tal. Quando a gente chegou, que o Brasil falou, o Fernando falou na hora, bora. Sabe assim, nem pensou 2 vezes e é a cara do Brutal Devastation. Vamos finalizar, então, o primeiro dia. Todo mundo, então, foi para casa, feliz, serelepe, descansou, trabalhou e tal, não sei o quê. A Tati e eu um pouco mais alterados, o Pedro cansado fisicamente, mas voltando com carga máxima para o dia 15 de novembro, para, então, essa maratona de 11 bandas. Confesso para vocês que eu só vou poder participar dessa observação de lembrança do show a partir da 7ª banda, que é o Losna do Rio Grande do Sul. Por quê? Ralei até 3 da tarde e como eu tinha exagerado só um pouquinho na noite anterior, eu precisava dar uma bodada. Então, só que eu dormi mais do que eu devia. Então, quando eu acordei, já era tipo 7 e tanta da noite. Então, quando eu cheguei, estava tocando Losna. E uma coisa que o Pedro falou que é bem interessante, porque como no primeiro dia deu uma atrasadinha, eu pensei, talvez o segundo também atrase, mas no segundo foi tudo cravado. Tudo cravado. E aí vamos então para a primeira banda do segundo dia, que é o Renegados. O que você me fala do Renegados, Tati? Eu não cheguei. Tem essa pergunta que é muito importante. Muito importante. Eu tô a partir do Drowned. Do Drowned. Então vamos lá. Agora a responsabilidade é minha. De 3 Pedro, bandas. Me desculpa que eu não cheguei para ver vocês tocando. 3 bandas mas eu não consegui do Pedro. também. E uma delas, o Pedro não vai falar do show em si. Ele vai falar da experiência dele como músico, porque ele tocou numa dessas. Primeiro, Renegados. O que você vai falar do Renegados para nós, Pedro? Vamos lá. No segundo dia, eu cheguei lá ao meio-dia, porque aí o Worshipping, que foi a última banda do segundo dia, eles têm todo um aparato ali, então, para não atrasar, como o Oswaldo falou, foi tudo cravado, e aí méritos também... Vocês, né? Da gente que tava ali no palco, porque 11 bandas não é brincadeira. E tem que seguir a ordem, assim, pra não atrasar muito mesmo, assim. Então foi tudo cravado. E aí o pessoal adiantou, chegou bem mais cedo pra já deixar pronto. E eles eram a última banda. Mas foi fundamental pra correr tudo bem. E aí começamos com Renegados. Banda do Carlão. Uma banda dos anos 80, o Renegados. Faz um som, um death metal old school com... É um death metal. Acho que não tem nem muita pegada. Assim... Não tem pegada de trash, eu posso dizer que tem umas pegadas mais de punk do que de trash. Mas é um death metal. Eu até achava que era punk, assim. Mas eles seguem essa linha aí do um death metal old school e tiveram a incumbência de iniciar o primeiro dia. E aí o show já começava mais cedo, diferente do outro dia, já tinham menos pessoas para assistir, mas os caras subiram no palco e fizeram o papel deles. Então, também foi um show sem nada, sem o que falar, assim, de
de Negativo. Já conheço, os caras são brothers nossos, a gente ensaia junto, a gente sai até no estúdio do Carlão lá. E fizeram um show sensacional também e rebentaram. E aí, vamos para a segunda banda, que é a banda que o Pedro toca atualmente baixo. Inclusive, o baixo dele tá por aqui, que ele veio do ensaio para gravar a entrevista, tá ali, né? Que é o Obsessed. O Obsessed tem como seu criador, né? Como seu fundador, o Cabelinho. Cabelinho, que é uma lenda viva, e lenda viva com todas as letras, cara, porque passou por um problema de saúde muito grave, quase chegou a visitar o outro lado, que a gente nem sabe se ele existe, mas fala-se que existe, mas felizmente está aqui conosco e retomou as atividades com o Obsessed. Eu quero trazer o Cabelinho aqui um dia para falar da trajetória musical dele, da luta dele pela vida naquele momento, mas é um guerreiro, é um camarada incansável e um músico por excelência. E o Obsessed tem essa coisa curiosa, que é difícil rotular o que o Obsessed toca. Você vai rotular como heavy metal, old heavy metal. É uma banda que tem elementos de tudo quanto é coisa que foi calcado nos anos 80. Você pode chamar de 80s heavy metal, qualquer coisa que seja, mas não dá pra dizer assim, é uma banda de death metal. É uma banda de thrash metal. É uma banda sei lá, você pega um Celtic Frost que tem umas... Não dá. É ouvir e curtir. Tocando, você curtiu? Curti demais. Então, eu tive a oportunidade de fazer as duas frentes, né? Tanto trabalhando quanto tocando. E foi uma experiência sensacional para mim. Eu nunca tinha tocado no Brutal Devastation, né? Já toquei em muitas bandas, mas nunca tinha tocado. O Obsessed também é uma banda dos anos 80, que também teve um grande ato e voltou. E tem essa questão do Cabelinho, que é uma questão até de superação pessoal dele, porque ele teve ali entre pra lá e pra cá, e hoje em dia o cara tá tocando bateria e fazendo vocal. Então, assim, de quase ir embora pra hoje em dia tá fazendo isso, é uma superação muito grande. O Obsessed, a gente intitula hoje em dia de old metal. Eu nem sei se isso existe. É isso, old mesmo. É só coisa velha, velho. Porque som velho. O som, eu tô falando porque, como eu tô ali tocando, a gente tem pegada de doom metal em algumas partes, tem pegada de heavy metal muito parecida com Black Sabbath em outras, tem umas partes mais aceleradas de death war metal. Então é uma mistura grande, mas é um som muito dos anos 80 mesmo, que genuíno, é a essência, né? da banda. Então, assim, eu toquei, eu não posso falar aqui que foi o melhor show, né? Porque eu estaria sendo muito estrela, né? E não condiz mas também não foi, né? Vamos ser sinceros, né? Mas, assim, foi um show muito bom na minha visão de quem estava tocando. E em relação com o público? Isso que eu ia falar. Eu senti uma resposta muito boa do público, a galera correspondendo durante o show, e depois do show muitas pessoas chegaram em mim falando. Desde quando eu entrei na banda, vai fazer mais ou menos um ano, foi o melhor show que a gente fez. Que deve ter sido aí o 5º ou 6º show que eu fiz com a banda. Esse, sem dúvida, foi o melhor show que a gente fez. Vamos então agora para a terceira banda, que é a última sua responsabilidade de falar sozinho, que é o Vultor. O Vultor faz um som bem legal, bem agressivo, mas não deu tempo de eu chegar para ver e me ferrei nessa. Fala aí. O Vultor é sensacional. É um speed rock and roll, bem na linha ali, Midnight e outras bandas. E, assim, eu amo o Vultor. Eu fiquei triste de perder também, porque é um showzaço. Eles são de onde? Alguém sabe? Eles são de BH, mas o Somália, que é Somália de Ouro Preto. Então a banda é meio que Ouro Preto, Belo Horizonte. Tem o Paulinho, que é ex-Metralheta, então ele tem essa essência já do thrash, heavy, do speed. E assim, o som dos caras pra mim é muito bom. Essa linha do que chamam de black rock and roll, né? O speed rock and roll, assim, pra mim aqui em BH, região, eles são a banda que representa mesmo esse estilo. E os caras não fizeram outra coisa em cima do palco. Chegaram lá e sentaram o pau e foi um showzaço também. Você também ficou chateado de perder o Vultor, Otávio? Fiquei chateado de perder o Vultor. Eu tava dormindo, você tava fazendo o quê? Eu tava a caminho. Eu tava chegando, tava quase chegando. Então eu não tava dormindo, eu tava quase chegando. O Somália quase bateu as botas lá, viu? Nas últimas músicas já tava assim, peraí que eu não tô aguentando. Abração, Somália, você é um camarada, gente boa demais. Ainda bem que você aguentou, velho. Ainda tem que tocar mais um bocado aí na sua vida. Vamos então passar pra Tati. Então a responsabilidade dela é de falar
dessa grande representatividade musical de underground, de posicionamento, de perseverança, né? Que são guerreiros incansáveis, começaram nos anos 2000 e não pararam até hoje, eu espero que não pare tão cedo, que são os nossos parceiros do Drowned, e que foi a banda a primeira que você viu no segundo dia, né? O que você me fala? Eu falo que o Drowned é uma banda que, com tudo isso que você já falou, mas é uma banda que, assim, é praticamente a mesma banda desde o início, né? Com a mesma formação, que isso é uma coisa assim. Chegou a ter 2 guitarristas, em boa sim, parte, tinha um demente, mas os que estão ali já... são desde o início. Eu vi o primeiro show do Drowned da vida, foi em Santa Luzia, sei lá, 97, sei lá, alguma coisa assim, 99. Uhum. E vejo essa evolução da banda com essa representatividade mesmo, com os caras falando o que pensam, sendo uma banda, assim, muito... Politizada. Muito politizada. Muito fiel ao que fala, né? Assim, os caras vivem aquilo ali. E foi um puta show, sabe? Eles demonstrando também de tá feliz de estar tocando no Brutal Devastation. Porque o Drowned é muito essa cara também do Brutal. Né? Você vê os caras fazendo as chamadas e tal, assim. Gente, é Brutal Devastation e tal. E chegando lá e a gente vendo um puta show. Fernando, foda, Beto. Os caras são, né? E estão num momento muito legal, porque eles lançaram o Brasil Visceral, que, na minha opinião, é o disco mais visceral da trajetória do Drowned, porque eles fazem um death metal, mas flertam muito com a parte mais melódica. E nesse disco tá menos melódico, mais porrada. Isso reflete muito nos shows, né? O que você achou? Cara, o show do Drowned é isso que a Tati falou. É um show que não tem decepção. Os caras são muito profissionais. E assim, eu não sei como é que tem gente que não gosta do Drowned. Eu vou confessar que eu gosto mais da fase mais antiga, Back From Hell, quando eles eram mais defão. Mas, pô, os caras tocam muito, velho. São muito gente boa. Estão nessa luta aí, incansável. Anos. O Drowned foi uma das primeiras bandas que eu vi ao vivo também. Não foi no primeiro show deles, mas que eu vi ao vivo. Então, assim, é a banda que me remete quando eu comecei ali, adolescência mesmo. E, pô, showzaço. Showzaço. Vamos então agora para a próxima banda, que é, na colinha, o Repúdio. Repúdio. O que você me fala do Repúdio, Tati? Caralho, o Repúdio só assim, primeiro eu fui pelo cheiro do palco, né? Que era uma fumaça, era um incenso defumador e uma cabeça de bode em cima do palco. Bem Vataim, né? Vataim, isso. Bem aquela coisa assim de vamos apodrecer esse trem. Destruidor. Vamos causar repúdio. Foi destruidor. É esse lance do repúdio mesmo. Assim, e aquele cheirinho gostoso? Um aroma, assim, que contagiando todo o ambiente. Cheio de bode, né? Cheio de bode com tinta, com incenso. Tava aquele fedor característico do black metal. Assim. E a sonoridade é essa. A sonoridade né? A primeira banda deste cast a tocar genuinamente black metal e ovacionar o Tinhoso. O que você achou do... Cara, o Repúdio pra mim foi uma dos grandes shows do festival. Eu já conheci os caras, eles são de Varginha, a gente já se trombou em outros lugares, mas eu nunca tinha visto o show deles. Foi a primeira vez que eu vi. E eu fiquei, assim, surpreendido. Eles conseguiram mesclar o ambiente. Então, assim, tinha uma cabeça de bode em cima do palco, sabe? Gigante. Era gigante. Então, os caras fizeram ali um ritual mesmo pra iniciar o show. E os caras incorporaram aquilo e arrebentaram. Eu acho que eles foram a única banda de black metal mesmo que tocou, né? Genuinamente black metal foi a única. Outros elementos, né? Mas black metal mesmo. Nessa linha deles foi a única, Nessa linha, sim. E assim, pra mim foi um dos melhores shows que teve no sábado. E os caras também são guerreiros, velho. Os caras, assim, entrando nos detalhes que eu conversei com eles, tinha um monte de gente pra vir na van, todo mundo foi pulando fora. Mesmo assim, os caras vieram. E, sabe... Gastaram mais que devia, Gastaram mais que devia e tava lá, tocaram, se divertindo, trocando ideia.
os caras também são muito gente boa, Puro cara. suco do Brutal Devastation. O Repúdio, foi a cara do festival. A cara assim. maldita do Brutal? Sim, O lado mais maligno. A cara feia do... A cara de bode mesmo? O fedor. Carniça do... Sabe? A carniça do Brutal. Ô, festival fedorinho. O bode tava com um chifre só, porque o outro foram lá no Bonfim e deixaram o bode cair e quebrou o chifre. Quebrou o chifre. No Bonfim. Pra ele tirar a foto lá no... E não foi o Tiesco que levou, porque o Tiesco já falou que ele não leva ninguém no Bonfim. Ô, Tiesco, pô, e o lado turístico aí, de guia turístico? Vamos trabalhar isso daí, viu? O que eu mais faço na minha vida. Né? Aí, ó. E aí entra para aquele que me falaram. Eu tenho 2 lamentos aqui mais profundos, porque eu queria ter visto, claro, Obsessed. Até pela amizade que eu tenho com o Cabelinho, o Pedro tá tocando também, e o som que eu gosto muito, mas eu lamentei muito, principalmente porque até o Obsessed, felizmente, é daqui, vai estar com a gente aqui mais vezes, vai ter oportunidade, mas eu lamento o Repúdio pelo palco e pela sonoridade, e o próximo agora, que é uma banda que eu gosto muito, e que, pelo que eu entendi, foi a que mais encheu. Pelo menos me falaram que na hora que o Podridão tocou, foi o ápice do fluxo de pessoas no Brutal. Sim. Porque em frente ao palco estava cheio e naquela areazinha também onde fica o Mechan, aquela areazinha externa, também estava cheio. É verdade isso? É verdade. Foi a hora que o festival estava na capacidade máxima assim, de público. Né? E dentro do local do show, na hora do Podridão também era a hora que tinha mais gente. Porque às vezes tem gente espalhada, tá no fumódromo, tá, né, circulando no mesh e tal. Na hora do Podridão, tava todo mundo lá dentro vendo o show. O que você achou do show, Tati? Sempre perfeito, né? Podridão Foi um clássico. Clássico. Né? Tinha que estar no Brutal Devastation, que não tinha como, né? A gente fala que assim, a melhor indicação é essa do Podridão mesmo. Porque assim como o Funeratos, assim como o Repúdio, assim como algumas bandas, o Podridão é a cara do Brutal Devastation. Não podia deixar de tocar. O que acontece é que Júnior sofreu um acidente, né? É isso que eu falo agora, moto. Um músico não veio, né? Não, na verdade ele é baixista, vocal e baixo. Mas ele sofreu um acidente de moto, estava machucado, não conseguiu tocar. Só fez o vocal. Entendi. Mas foi foda, assim, igualmente. Tem uma coisa interessante que aconteceu, que o Ive é daqui, né, de Minas, o guitarra. E ele, pela primeira vez na vida, a mãe dele viu um show dele. Olha e foi a mãe com a esposa e com a filha e uma sobrinha. As crianças e tal. Então tava a família toda dele lá. Ele ficou muito emocionado, assim. E o Júnior dedicou uma música pra família dele e tal. E a mãe dele lá, assim, foi... Que doideira 25 isso, anos velho. O cara tocando pela primeira vez. Galera, o Brutal Devastation também é voltado pra família, cara. Também é voltado para a família, mas desde que seja uma família headbanger, né? Você não vai pegar lá na Praça 7, aqui, vem cá, leva a sua família para ver o Brutal e vai sair correndo. Mas quem já tem no sangue e viu o filho, no caso a mãe, trocando em casa, ouvindo o som, já acostumou o ouvido. Que legal essa história, Tati. Foi muito legal. Criança, então, no Brutal? Sim, duas crianças. A filha dele, inclusive, estava lá no palco, né? Palco. Com a mãozinha lá. Mãozinha assim, vendo o papai. Nossa, foi sensacional, assim. Foi. E, Pedro, você também viu a criancinha e viu o show. O que você me falou? Pedro tava lá do lado dela. Porque ela tava espremidinha assim do lado, eu falei, aí tava com a mãe, aí eu falei, não, vem cá, fica aqui do lado. E ela ficou lá o show inteiro assim. Olhava pro palco, olhava pra mãe, né? Porque pra ter aquela aprovação ali da mãe. Cara, o Podridão, assim, é a mesma coisa que eu falei do Funeratos. Não tem show ruim do Podridão, eu já vi vários. E, pô, mesmo sem o baixo, os caras, eles têm algum problema sério de cabeça e de não sei o quê. Porque esses caras são doentes. Eles não podem ser normal. O batera, eu falei assim, essa bateria vai voar, vai explodir. Os caras, assim, arrebentaram. Realmente, quando eles foram tocar, foi a hora que ficou mais cheio. Todo mundo saiu da onde estava para poder assistir o show deles. E foi um show, assim, destruidor. Destruidor. A banda é muito boa. E teve essas coisas, né? A fatalidade do acidente aí só fez o vocal, que aí, mesmo assim, não deixou nada a desejar o som. A família, inclusive, eles têm umas letras bonitas falando sobre doenças sexuais venéreas. E aí, na hora que for anunciar, ele... como aí não fala o nome, não, que minha mãe tá aqui, pô. Mas assim, pô... Agora eu vou te fazer uma pergunta, Pedro. O camarada sofreu um acidente lá e ele não pôde tocar. O baixo fez falta? Cara, assim... Pergunta um baixista do jeito. Por eu ser baixista, a gente vê uma diferença. Não fez falta nenhuma pro show
e pro que eles... A brutalidade do som, né? Pro show, mas com o baixo, era uma... claro que tem eu já vi várias vezes o Podridão tocando com baixo. Acrescenta muito, assim. Tem como é que ele chama? Júnior. O Júnior. Ele é insano. Ele tocando baixo... Ele é doido, assim, né? você parece que ele tá só... Blá, 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 mas ele tá tocando. Você vê que ele tá tocando. Mas, pô, o cara é insano. Essa pergunta foi maldosa. Tem uma diferença, mas, pô, o show entregou tudo, cara. Essa pergunta foi maldosa, gente, porque quando a gente vai acompanhar, a gente tem uma par de banda aí que toca aqui. O Inquisition, quando veio aqui a primeira vez, era só guitarra e bateria. Eram 2 no palco, né? Você lembra disso? Eram 2 no palco, né? Então, assim, você tem, né? Às vezes, sem baixo para um show... continua mantendo a sonoridade, mas você vai perguntar para um baixista, é claro que o baixo vai fazer falta, né, velho? Não, quando você tem muita banda que o baixo é só marcação. Mas o Podridão, o baixo é porrada também. Mas o show foi excelente, mesmo sem, assim. Os caras estão de parabéns. Ó, eu perdi a minha cola aqui, mas eu vou achar em 3. Achei. Vamos então agora para o momento em que eu cheguei. Não, mentira, eu tô zoando. Vamos para o momento do continuando no show, mas é o momento que eu cheguei para poder falar alguma coisa do que a gente viu ali, né? E aí, quando eu também, nas minhas férias de maio, eu estive lá em Porto Alegre e gravei com o Flávio, do Leviatã, o Flávio Soares, que é o fundador, né, do Leviatã, que é esse ícone lá, né, trecheiro lá dos anos 90, 80, começou nos anos 80, lançou 2 discos massa pra caramba ali no 90, 90. Não vamos falar do Leviatã, que o Leviatã também tocou, mas aí gravando com ele e tal, ele tá com a True Metal Records. E ele tem lá na folha dele lá, ele tem na lista dele lá, e tem a Losna, que é uma banda de thrash metal gaúcha, e que eu, particularmente, não conhecia, né? A gente sempre joga aí 2 pesos sem medida, Leviatã. Vai aparecer essa entrevista com o Flávio, e ele cita várias bandas, né? Inclusive, ele estava com Carcinoma, que é uma banda de death metal massa pra caramba de lá, de Porto Alegre, estava com camisa dela no primeiro dia. E aí ele citou, ó, vai com a gente para o Brutal, a Losna, que é um power trio, são 2 mulheres, né? Uma no baixo e vocal e a outra na guitarra, e o Thor na bateria. O cara é gigante. O cara é um brutamonte, velho. Cabeludo, parece nórdico, né? Você não viu esse cara? Não, falei, é um viking. É um viking, é o Thor. É o Thor. Não, é. Lá, velho. Ele ainda botava a camiseta curta, ainda ficava os músculos tudo aparecendo. Ele na vida, ele é fisiculturista. Depois eu fui ver. Pode crer. Ele faz competição. Então, pra vocês terem uma ideia, o cara é fisiculturista que compete. É o Thor. E coitado da bateria, coitado do Kit, né? Sim. O Kit, quando acabou o show, ele assim... Ficou machucadinho. Todo regaçado. Mas faz um thrash metal de responsa, que eu fiquei muito feliz de chegar. Quando eu cheguei, eu perdi metade do show, mas eu consegui pegar 4 músicas. E que me chamaram a atenção essa questão, primeiro, da postura das mulheres, de ficarem, de urrar, de uma guitarrista, uma riferama do caramba e tal, umas linhas de baixo pesadona, vocal foda, e essa coisa de thrash metal Bay Area, de escola americana, mas também um pouco de alemão e brasileiro, essa mistura nossa, né, de thrash metal brasileiro, que é isso, né? Mas um som, achei muito foda, cara. Eu gostei, foi uma das bandas que eu mais gostei de ver. Claro que eu perdi muitas, né? O Podridão, por exemplo, eu queria ter visto, né? O Repúdio, principalmente, até pela postura e tal. Mas eu fiquei satisfeito que das bandas que eu queria ver, pelo menos uma delas eu consegui, que foi a Losna. O que você me fala, Tati? Essas meninas também nunca tocaram, né? Aqui, não, primeira vez, e é uma banda já com um tempo aí de estrada, né? As meninas... ficar devendo nada, né? São as 2 mulheres foda pra caramba, assim. Uma postura muito massa. São bem sangue no olho, assim, e tal. Fizeram um showzaço, representaram muito bem. Deixaram, né? A mulherada ficou lá na frente do palco, assim, pirando muito de ver elas, assim. Foi uma satisfação enorme, assim, ter elas. E eu acho que pra você também tem essa questão também, né, Tati? Você que é tão representativa nos bastidores, no underground... produzindo shows, alimentando a cena, contribuindo com bandas, ajudando pessoas a se estabelecerem quando vão tocar aqui. Você mesmo citou que no começo Brutal você cedia a casa e você continua fazendo isso, ajudando as bandas que vêm tocar aqui, dando suporte. Ou seja, você faz aquilo que você pode em prol do metal. E aí você vê que tem mulher subindo no palco, fazendo um som e também fazendo o que elas podem. Nossa, muito foda, um orgulho, sim. E a gente tá junta, né? Nós estamos todas juntas nisso.
né? Cada uma fazendo a sua parte, assim. E ver as meninas lá em cima do palco é sensacional, assim como a Ana Jacinto, que subiu no palco para fazer um vocal e tal. É incrível, assim, pra gente é só satisfação. E você, ô Pedro, o que você me fala, até do que você estava de perto ali, vendo com mais facilidade, o que você fala da Losna? Cara, a Losna, né, elas são uma banda de 97, tem quase 30 anos de banda. E foi a primeira vez que tocaram aqui. E, né, já tudo que vocês falaram de sonoridade, a banda muito boa. E uma coisa que foi legal, que elas fizeram questão de falar dessa luta mesmo do metal. Porque, pô, imagina 30 anos e você ainda tá nessa. Então, tipo assim, elas levantaram essa bandeira que você tem que gostar muito de metal mesmo pra você continuar persistindo e tudo. E aí elas chegaram agora, primeira vez em BH, tocando no Brutal Devastation. E o show delas foram matador, assim. Você falou de thrash metal, mas eu acho também que o som delas beira um pouquinho ali no death metal. Sim, tem faz esse flerte aí. Tem sim. E é isso, cara. Baixo pesado, guitarra ali com os riffs, solo frenético, assim. O batera, pô, o cara insano. Ele tinha 2 mil ali, né? A figura do cara já é uma coisa maluca. E o vocal. E o cara, assim, entre uma música e outra, ele ficava chamando a galera. E, pô, esse brutamonte tá ameaçando a galera. Ele vai bater em mim, velho. Vai! Chama o Tiesco aí, protege nós. Então, assim, e o vocal, igual você falou, foi uma grande surpresa. Eu conhecia o som, mas nunca tinha visto. Todo mundo, ele conversando comigo lá no camarim, falando: nossa, vocês realmente gostaram? Porque pra gente foi muito importante estar aqui, né? Que bom ter esse feedback, né? Você falar que o show foi bom, a gente, né, tava muito preocupado tal, e entregaram tudo, assim. O Losna foi uma das bandas que eu mais queria ver e as expectativas, assim, foram superadas, porque o show foi muito bom. Eu também gostei bastante e não só fiquei satisfeito por ter conseguido chegar a tempo para acompanhar, mas também pirei no que veio depois, que também é outra, né, velho? É foda, né, cara? O Brutal é tão sensacional, cara, que você vai fazer essa banda massa. O que você achou do show? Achei mas foda. Essa também? Achei foda. Mas a gente já falou que o melhor show várias vezes. Deathgeist foi top 3 de Brutal Devastation 2025. Ou é viagem minha, Tati? Não, foi top 3, assim, disparado. No som, o que você pirou no som? Não, é o thrash metal raiz aquilo ali, né? Esse é raizão. Igual a gente falou do Repúdio, que foi a banda que foi o black metal naquela vertente, eu acho que o Deathgeist foi a banda de thrash metal dessa vertente também. Porque teve Speed, teve... de chamar a galera, a banda eles são aquele trechão mesmo. E foi um show muito bom, cara. Muito bom também. Eu gostei demais, assim. Não entra no meu top 3, porque tem outras, mas o show deles tá no meu top 5. Top 5. Já serve. Você também pirou? Eu tô com dificuldade aqui agora que eu lembrei que a gente tem esse top aí, já complicou minha vida. A cabeça já começou a ficar... a fundir aqui. Foi sem querer querendo, né, gente? Não tava planejado, mas veio, vambora. E aí, vamos então para o Desecration of Death. Eu confesso pra vocês que nessa hora aqui eu tava mais biruleibe e circulando do que com condição de fazer uma observação pertinente que eu confesso que eu dei uma perdida assim. Mas o som também me agradou bastante no que tange a ouvir enquanto conversa fiado. Eu achei o som assim, death metal, né? Bem arregaçado, assim, bem forte. O que você achou? Cara, o Desecration of Death foi uma das únicas bandas que eu assisti de frente pro palco. Pera aí, parou. Aqui, ó, volta, tá? Eu não vou nem editar, não, essa cagada que eu fiz aqui. O Desecration of Death é de Manaus? Manaus. Não, eu assisti, mas que show foda. Você tava perto de mim. A gente tava lá. A gente tava junto. Eu tô pensando aqui, falando, não, você tava lá. Esse show foi arregaçado. É o que o Pedro falou, todos nós assistimos lá de frente do palco, foi assim... Esse foi dos melhores shows. Assim, esse é top 3, assim. Sem baixo. Porradão. São de Manaus, a banda é de Manaus, mas os caras são ele é de Belém, no caso, né? O Marciano é de Belém. E tem dois que são de meus irmãos, né? São irmãos, o baterista com um dos guitarristas. Os caras estavam aqui no último Brutal como público.
E eu até conheci eles no último Brutal, e aí eu não sabia que eles eram da banda. E eles vieram com o Evil Syndicate, que tocou na edição anterior. E aí eu tive essa surpresa em vê-los. Então foi como eu tava ali nas outras bandas vendo na lateralzinha, porque aí você tá ali, uma hora o prato de bateria cai, o microfone para de funcionar, então você tem que ficar... Okay. Mas na hora deles, eu desci. Aí eu fui pra frente do palco pra poder assistir. Porque é um death metal também, naquela mesma linha, na linha brutal. Né? É reto, porrada. Não tem firula, não tem firula, não. E assim, os 3 caras insanos, em todos os sentidos. Antes, durante e depois do show. Insanidade pura. O depois, então... O depois que se fala, tá babando. mas os caras, assim... Deixa abaixo. Brothers demais, muito brothers. Eu conheci eles no último Brutal do ano passado. E esse ano, de novo, assim, o quebra-pau. E os caras regaçaram no palco, no bom sentido. E continuaram, velho... Assim, não, isso nem é bom falar isso, porque o cara que toca death metal, você não pode fazer esse tipo de elogio de falar que o cara é um cara simples, um cara educado, porque, né, não condiz com o que o cara toca, mas assim, né, fazendo essa brincadeira. Não, eles são super educados. Os caras super gente boa, os caras legais, trocando ideia, conversando, falando da cena de Manaus, que não é uma coisa que a gente fica sabendo a todo momento. Aí eu vou te falar, isso aí entra no meu top 3, hein? Eu também despiroquei. Despiroquei como... Vou fazer... Eu não consigo fazer... Eu não toco guitarra. Não toco guitarra. Mas para você que tá no Dois Pesos, que curte underground também e que também acompanha a cena, eu vou falar que em alguns momentos tem algumas bases de guitarra que o Desecration of Death fazia, que me remete muito à escola europeia, de velha guarda, tá? Necrophobic, Both Thrower, Benediction, aquela base bem... sujo, né? É aquela coisa que eu não consigo definir. Quem faz muito bem essas coisas aqui em BH é o Preceptor. O Preceptor também tem umas bases que remetem muito essa coisa de escola noventista europeia. E que os caras fazem muito bem. E aí é o que o Pedro falou, não tinha baixo, então as duas guitarras, elas ficam mais... Você vê 2 guitarras sem baixo, velho, parece que entra no seu ouvido, velho, com uma hecatombe musical, cara, que você fica parado, assim, viajando no som, né, cara? Você fala, nossa, que banda foda, velho. Essa banda teve esse impacto. Fiquei feliz dos caras terem pagado R$6.000, né? Que foi a passagem que eles pagaram, a produção pagou do voo de Manaus pra cá. R$6.000, foi 2.000 cada um e de volta. Se você for olhar Manaus, 2 conto, não tá nem tão caro assim, tá, né? Ótimo. Eles conseguiram bons preços, quase né? outro país, se for ver a distância. E aí, exatamente. E aí pagaram, desembolsaram aí, investindo na qualidade musical. Sim. Que deu certo, Tati. Deu super certo. Top 3 aí, tá sem dúvida. Vamos então para as 2 últimas bandas, e que uma delas, que também tem essa questão de ser genuinamente thrash metal. Sim. Que é o Leviathan. O Leviathan, você tem lá atrás, você vai pegar o Smiles e o Disturbed Minds, que foram lançados respectivamente em 1990 e 91, fazendo um thrash metal que tem, sim, momentos ali que flertam com heavy, que um tanto quanto até, para a época, que a gente poderia chamar de experimental, mas na sua essência thrash metal, e depois gravaram em 2000 e... Como é que é? 2000, saiu agora, esse ano, mas não sei se foi gravado 2016, 2015, The Evil in Me, que aí sim, esse é mais retão, thrash metal clássico. Esse é thrash metal até o osso. E fizeram um set que permeia, né? Por exemplo, AIDS, que também fala de doença sexualmente transmissível. Aqui um dos clássicos ali, salvo engano, do Smile. E que foi um show que também debutava em BH. E olha a questão, né? Eu não entendi por que Leviathan nunca tocou em BH. Isso né? Eu sempre né? E pra mim, assim, o Flávio dos caras, assim, do metal... Que eu vou te falar que é dos caras que eu mais gosto, assim, né? Pra pessoa, assim, e tal. É muito simpático, muito simpático, muito dedicado também, né? Atencioso. E foi um showzaço, assim. Eu acho que foi destruidor. Ficou devendo nada e eu adorei, assim, achei perfeito. Eu também achei um showzaço, velho. Foi um showzaço. Já tocaram bem mais tarde, né? Penúltima banda. A galera tava cansada, né? Eles também, que eles já estavam desde sexta-feira. Mas, assim, não parecia que eles estavam cansados, né?
De jeito nenhum. Tem uma música do Dave On Me, que eu esqueci o nome dela agora, que o Flávio, quando foi tocar, ele falou, vamos ver se eu consigo tocar ela toda, porque essa aqui, pra tocar e cantar, é foda, que ele faz baixo e vocal, né? O que você achou, Pedro? Cara, é um show, também foi espetacular. É bem nessa linha do trash oitentista, assim. Eu não vou nem falar que é influência, eu não tô comparando, porque os caras têm mais de 40 anos. Se bobear, eles influenciaram outras bandas. Mas é aquela linha ali de Slayer, Creator, eu vejo muito Nuclear Assault. Nuclear, justamente. Sim. É bem nessa linha. Eu vou falar um negócio, cara. É até bonito de ver o Flávio em cima do palco, por exemplo. Um cara já mais velho, cabelo, barba branca. É satisfatório, assim. É um negócio que enche a gente de... uma banda com mais de 40 anos, nunca veio pra BH. BH sempre... O próprio Brutal é um festival que sempre traz bandas de vários lugares. E aí, muitas pessoas, às vezes, nem acreditariam que veria, né? Porque nunca vê agora, né? E os caras em cima do palco, cara, e arrebentando, sabe? Você vê a imagem do cara, assim, um bom velhinho, não condiz com o que o cara ele no tá palco. tocando. Porque se você ver esse cara na rua, você vê o Flávio na rua, assim, você vai falar assim, esse cara aí já tá aposentado de tudo. Aí chega lá, o cara tava na cesta vendendo material, ele lança muitos materiais, ele tem incansável. E depois no palco. E os outros caras da banda também não são novos e super gente boa. O Batera tava comentando lá comigo que ele tava felizão que o filho dele, de 18 anos, tava curtindo um som, foi mandando um pra ele. O filho dele tem a minha idade, olha que coisa espetacular. Cada perna, né? Mas assim, o show foi muito bom também. Foi muito bom. E... expectativas estavam altas pelo peso, pelo nome da banda, e os caras entregaram tudo. O Flávio, nessa gravação que eu fiz aí com ele lá em Porto Alegre, para apresentar o Leviatã para quem não conhecia e falar um pouco da cena gaúcha, ele explicou que quando o Leviatã começou, era inviável pensar em sair do estado para tocar, quanto mais em Minas Gerais. Vamos lá, em 1990, é só quem tinha bala na agulha e conseguia pagar um Varig. Conseguia pagar uma passagem de avião, na época lá, Varig, VASP, essas porra, né? Que era muito caro, né? E encarar a estrada de Porto Alegre até Belo Horizonte, não é um São Paulo, putz grila, né? É rabo de foguete. E aí eles também tiveram um hiato enorme. Enorme. Eles ficaram sem tocar durante muitos anos. Então são 40 e tantos anos do início da banda, mas não são consecutivos, que não diminui nada o legado deles. E aí ele falou que também não teve um produtor que chegasse e bancasse. Sim. É mais um mérito pro Brutal. Do Brutal Devastation. É coisas que só acontecem no Brutal. Eu desconheço hoje em dia algum festival, algum produtor que coloca na mesa ali e traz esses caras. Imagina porque trazer festival, de perto é mais fácil, né? Você tem uma banda do sul do país e uma banda do lado do extremo norte. Então, assim, são polos totalmente opostos e o custo disso é muito caro. É igual você falou, se você na Europa, são 4 países envolvidos. Com certeza. Sim. Se for juntar o tanto de quilômetro que essas duas bandas andaram, você corria a Europa toda. E aí vamos, então, para a última banda, que aí sim, Biruleibe estava, Biruleibe fiquei. Eu nem sei quantos chopps eu tomei, eu sei que na segunda, porque lá 5 de 500 é 75 conto. Eu sei que no meu cartão lá tinha 150, então 10 eu tomei, né? 10 eu sei que eu tomei. No mínimo. Fora o que a galera lá, toma aqui, bebe aqui, não sei o quê. Então, Biruleibe estava, Biruleibe fiquei, mas deu pra curtir muito, porque de todas essas bandas que tocaram, na minha opinião, e não é dizendo que as outras não sejam, mas eu acho que o Worshipper, ele tá num nível hoje de profissionalismo que não perde em nada pra banda gringa. Exatamente. Eu já vi vários shows também e esse foi impressionante, assim. Estão com uma qualidade dos músicos, né? Sempre tiveram músico foda, mas a qualidade desses músicos, assim... A hora que eu vi o batera chegando com a camisa Mutilator e tal, que eu fui lá falar com ele, e depois eu fui filmar ele tocando, né? Ele com as baquetinhas, assim. Que é aquilo? Sabe? Aquele cara tocando bateria e tal. E um guitarrista agora, puta que pariu, e assim... A banda fez um espetáculo, assim. Eu acho que foi dos melhores shows deles que eu já vi.
e dos melhores da noite, sem dúvida. E é banda que já circulou pela Europa, tá até para voltar, se não me engano. Essa experiência reflete no palco, né? Com certeza. Assim, toda a experiência dos caras, aí eu acredito que seja tanto de turnê quanto dos caras próprios, experiência de como músico, os caras realmente são muito profissionais. E isso que a Tati falou é legal, porque você via que eles estavam se divertindo no palco. Sim. Não é aquela coisa assim, o cara tá caindo, não tá... Não é isso. Eles estavam tocando, arrebentando, mas você vê que eles estavam fazendo uma coisa que eles gostam. Eles estavam se divertindo, baterista rodando baqueta sem perder o ritmo. Os guitarras ali, arrebentando. E fechando, né? Uma responsabilidade grande, o pessoal, né? O Renan falou pra mim, se a Tati tá ali, tá dando conta, a gente dá conta também de estar aqui, então... O vocal do Renan também é outra coisa, tá né? monstruoso. Ele é fortão também, né, velho? Tem o pescoço monstruoso. assim. Esse cara vai matar a gente a qualquer momento, top 3 dos parrudos, ele ficou em segundo. Só perdeu pro Osna. Só perdeu pro Thor. Porque o Thor, né, é nórdico, né? Tem 2 Mjolnir na mão ali e tal. Fica difícil competir mesmo, né? E assim, então, gente, a gente vai chegando ao final do Brutal Devastation. Repare que nenhum de nós aqui lamentou alguma possível falha de logística, porque, para mim, não teve. Eu não percebi. Não acompanhei 100% do evento, como eu falei aqui. Eu perdi algumas bandas, especialmente no sábado, mas eu não vi nada que comprometesse, porque coisas corriqueiras acontecem. Pode dar um pau no som aqui, outro ali. Aí eu também não percebi, porque o som, para mim, estava bem limpinho. O trampo de som também foi outra coisa que merece ser citada, porque estava o som bem chegando no ouvido, fácil, limpo, você conseguindo identificar instrumento e tal. Quem estava no som também, quem estava no som? É o pessoal lá da própria casa, junto com o Manfredo e a gente do palco. Bom, parabéns, velho, porque ficou de responsa. Não, é para parabenizar mesmo, porque essa equipe, Pedro Joed, o Thiago Chupacabra, o Tony Lessa, é uma galera assim, Manfredo, que é uma equipe que para palco, assim, eu não vejo ninguém fazendo melhor, assim. O som foi de primeira, eu também não tenho nada para apontar de que foi ruim. Tivemos, assim, né? Não, os percalços. Pra não falar que é tudo perfeito, tivemos problemas. Sim, Caixa claro, de baixo que parou de funcionar, microfone dando pau. Mas a gente conseguiu resolver as coisas tão rápido que isso não transpareceu tanto pra galera. Não foi aquela coisa que teve que parar, por exemplo, de uma banda de tocar. Não ficou uma música inteira sem ouvir um instrumento porque deu pau. Foi coisa que aconteceu e a gente já conseguiu na mesma hora. Sabe? Muito rápido. E isso é uma prova, gente, de que o nível que o Brutal Devastation chegou hoje, eu duvido, velho. Duvido que quando o Tiesco, lá atrás, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, alguém chegasse aqui, em 2025, vocês vão estar voando. Vocês vão ter criado uma marca no underground mineiro. Como, por exemplo, a gente já falou aqui, nós três, sobre o Setembro Negro, que já cravou um nome, não é de hoje, também é dessa época dos anos 2000 ali, mas já cravou um nome no cenário latino-americano, como um dos principais eventos, se não o principal evento de underground, porque mistura bandas brasileiras e gringas, e só uma curadoria fodida, que sabe escolher muito, desde que não tenha palco infernal. E agora, nesse caso aqui, restringindo para o Estado, o Brutal Devastation também conseguiu colocar uma marca de falar assim, Brutal Devastation, já logo pensa, underground, música extrema. Brutal Devastation é igual a música extrema. Você pega aquelas fórmulas esquisitas de química e física lá da escola antigamente, você... Brutal Devastation, música extrema. E brasileira, entendeu? MEB, música extrema brasileira. Festival de banda nacional autoral, o Brutal Devastation é o maior. Também porque tem outros festivais, até em Minas tem o CDM, que é um festival grande, mas mistura, tem nacional, tem internacional. O próprio Setembro Negro é um festival mesclado com mais gringa internacional do que... Agora, fala o festival de banda nacional, festival que traz banda do Norte, Nordeste, Centro-Sul, Sudeste e Sul, é só Brutal Devastation, é o maior do Brasil. Isso aí eu falo sem dúvidas. Eu também vou na sua toada, eu também vou nessa onda. E você, tá? Não tenho dúvida disso, assim. Inclusive, o Brutal todo funciona dessa maneira para quem tá ali desde o início, principalmente. Assim, né, o Tiesco veio me abraçar e falou, pô, isso aqui é nosso, é tudo nosso, sabe? Assim, nós estamos aí desde o início e tal. Muito louco, velho. Muito louco isso, cara. Eu fazendo sanduíche para levar pra galera da equipe, tirava uma coxinha do bar, era prejuízo. Sabe, era, né? E é o que você falou, ele não sonhava que hoje... Nunca imaginar. Né? E aí também mérito da própria equipe que está hoje aí, né?
E o Brasil vem. Não, o Brasil vem resgatando isso, colocando esse lance do profissionalismo que faltava muito no início. Porque, né, e o Jacão também, que entrou agora apoiando muito, por exemplo, uma das coisas que mais marcaram. E não em termos de história, nada, mas de mostrar que eles estão de olho na cena, é o próprio Inception, que foi a opinião, que foi uma sugestão do Jacão. Sim. Agora, também ficam umas experiências, né? Umas lições, vamos dizer assim, né? Talvez o formato de 2 dias não seja o ideal. Sim, e provavelmente foi só esse, assim. Eu também acho. Eu senti isso deles lá, conversando com eles. Eu senti todos que foram unidos. Porque como vem gente do país inteiro, né? É um festival grande, com muita gente, já fica muito mais cansativo para quem tá organizando, para quem tá fazendo. Mais dispendioso também, Pedro. É muita coisa para resolver. Numa entrevista que rolou, que os me chamaram para fazer com eles lá, para divulgar o Brutalcast, né? Que era um podcast lá sobre Brutal, o Felipe soltou. Ele falou que eles gastaram R$35 mil para organizar esse evento. E aí fica a pergunta, será que tiveram 100% de retorno? Ou melhor, se tiveram um retorno para pelo menos não ter prejuízo, né? Tiveram 35 mil de volta. É difícil imaginar isso, né? É um investimento muito alto, é um festival, igual a gente citou aqui, como bandas de muito longe, passagem muito cara. Mas uma coisa que é legal falar, e inclusive já até dá um... Não sei se até lá esse vídeo já vai estar disponível. Mas igual, por exemplo, agora no dia 6 de dezembro vai ter um festival, que é o Brutal que organiza, que o Patológico vai tocar. E o Brutal Devastation, como você mesmo citou, ele já se tornou uma marca. Tem o festival, né, que é, vamos colocar assim, a empresa principal, e tem a marca que, durante todo o ano, organiza eventos. Então, esses eventos também servem, acredito eu, porque eu não sei da parte financeira do Brutal, eu acredito que eles também servem para angariar fundos para fazer o grande evento que é o Brutal Devastation. Então, a gente teve o próprio Desgraça em Terra, tocou, que foi um pré-Brutal, a gente teve shows pré-Brutal, para poder acontecer o Brutal. Então, no dia 6 de dezembro, a gente vai ter um desses shows que o Patológico vai tocar, são mais 4 bandas. Que pela primeira vez também o Patológico não tocou, Tô pegando né? aqui a cola agora, ó. Isso. Que é muito importante também estar nesses festivais pro Brutal acontecer. Porque, pô, imagina você ter que ter 30 mil, 40 mil reais pra você fazer um festival, é muita grana, cara. E o retorno disso, eu já fiz muito tempo festival e shows... O retorno não acontece, não. Não é esse aí todo, não. É muito difícil. Então, você tem que ter esse suporte durante todo o ano e a galera tem que apoiar para poder acontecer. Aqui, ó, vai no dia... Qual que é a data aqui, ó? Dia 6 de dezembro, sábado, 6 de dezembro, lá no garagem do Neidson Pub, no Milionários, onde tudo aconteceu, né? Na região do Barreiro, onde o Brutal surgiu lá atrás, lá na rua Salvador Pirri, em BH, tendo as seguintes bandas, são 4. Violent City, que é speed thrash metal, né? Carcaça é black metal, né? Não, é um death thrash. Um defão. Patológico Noise e o Evil Syndicate, que já tocou aqui. Que é de Manaus. No Brutal, se eu não me engano, na edição anterior, né? Que é também lá do Amazonas, lá de Manaus. Então teremos 4 bandas que, se você puder ir, você já contribui de alguma forma para o próximo Brutal, né, Pedro? Brutal. E olha pra você ver, vai vir uma banda de Manaus. Então a gente não tá falando de shows pré-Brutal... que, eu vou ver a mesma banda de sempre, são bandas... Não, os caras trazem, igual Desgraça em Terra, agora os caras de Manaus. Então, eles trazem bandas muito boas para esses pré-Brutals, para as outras produções. E aí, você vai estar contribuindo também para o Brutal Devastation. E olha o preço do ingresso, gente. R$20 antecipado e 30 na porta. Sim. Poxa... Né? Todo mundo, esse é o tipo de ingresso que dá pra pagar. Dá pra pagar, ainda mais com participado, você economiza dezão, já toma um latão lá. Isso aí no boteco você não consegue tomar nem 2 cervejas com R$20. Não consegue nem pedir uma porção de coxinha com catupiry. Ô, gente, é o seguinte, brincadeira à parte, você que foi no Brutal Devastation, parabéns por contribuir pra cena, parabéns por entender que é a gente formando a parada, tem gente que organiza e tem gente que usufrui. E tem gente que trabalha usufruindo, como foi o caso do Pedro, que curtiu esse stand de banda e teve competência para trazer tudo para nós aqui. Mas o grande importante é a gente entender que BH, Minas Gerais e Brasil não perdem em nada
para cenários externos. O Brutal Devastation é uma prova viva disso. Bandas profissionais, extremamente qualificadas, que são veteranas ou não, mas que chegam, arregaçam, falando bem aqui de todas. Não teve ninguém, porque também isso aqui não é fazer média. Porque se a banda tivesse tocado mal, poderia até não arregaçar tanto, mas, essa banda aqui não foi uma noite feliz, não estava muito legal, já vi coisa melhor, mas não teve isso, porque todas tocaram muito bem. Então, aguardem o próximo Brutal, que deve ser um dia só, eu acredito que sim, mas mesma ideia, mesma essência de trazer música extrema, brasileira, do underground e, em alguns casos, te proporcionando ver de novo e outros casos te proporcionando ver pela primeira vez. É isso. Ô, Tati, considerações finais, Fia. Sim, Brutal Devastation chega metendo o pé na porta, como sempre, trazendo pra gente tudo que a gente gosta aí nesse metal, né? Que é música que arrebenta com tudo, né? Com o ouvido, com a não indicada para ouvidos sensíveis. Não, nem um pouco. E cumprindo seu papel. Brutal Devastation, o maior festival que a gente tem, sem dúvida. Vai sempre e vai continuar sendo. E aí, Pedro? Vida longa ao Brutal Devastation. Se você não foi, você é paia. Você é bobo. Vai no próximo. Se não for, você é bobo. Vai que você vai deixar de ser paia. É isso, galera. Obrigado quem ficou até o final. Parabéns pros organizadores. Eu sei que vocês são guerreiros. Continuem assim, porque nós continuaremos assim também. Oh, fucking hell!